vídeo de hoje é mais um Dia Aconselhando. E eu vou falar pra vocês que eu tô torcendo pra bateria não descarregar antes de terminar de gravar esse vídeo. Que eu queria muito gravar ele agora de manhã. Caso ela descarregue, eu consigo gravar depois da tarde. Mas eu queria gravar agora. E eu estou com bastante calor, mas eu não posso ligar nem ar-condicionado, nem ventilador, nem nada, porque atrapalha muito o som do microfone. Então eu vou passar um pouquinho de calor aqui, mas é rapidinho. Mas eu tava com saudade de gravar o Dia Aconselhando. Eu adoro gravar conversando com vocês. E o vídeo de hoje, depois de muito tempo, ele não tem mais tema. Mas eu vou conversando, a gente vai criando um tema junto com vocês. Inclusive, eu quero contar que ia estar muito perto da publicação do meu livro pelo Galateia. E eu queria contar pra vocês por aqui, porque vocês foram as primeiras pessoas que souberam, né, dos meus livros. E eu sempre amei muito escrever. Sempre foi uma coisa que fez parte de mim. Desde bem pequena, eu lembro de ter cadernos de livros que eu escrevia. E quando eu era adolescente eu escrevi um que eu consegui publicar. Mas ele é um livro bem de linguagem adolescente. Hoje em dia eu não me identifico com aquela escrita, mas na época da faculdade, como eu sempre amei escrever, e na época da faculdade eu trabalhava lá também. Por exemplo, os laboratórios terminavam o expediente às 5 horas, mas o meu ônibus só saía às 7. E como eu trabalhava lá, a minha chefe deixava eu ficar lá dentro. Daí eu levava o notebook. E quando tinha trabalho, estava prova, eu estudava, claro. Mas tinha momentos que estava mais tranquilo, que eu escrevia. E eu lembro de ter escrito uns 2 ou 3 livros nessa época, inclusive. E alguns eu não mexi, eles estão quietinhos lá. Mas uma hora eu quero pegar eles e reescrever pra colocar no Inkt também. E um desses livros eu tinha escrito só uma página. Simplesmente isso. Essa página foi uma inspiração de uma cena assim que eu escrevi. E ele não tinha nem título, ele não tinha continuação, ele era só aquela cena. E depois de muitos anos apareceu no Instagram pra mim um patrocinado do Galateia divulgando um livro que era de lobisomem. E eu lembrei dessa cena, que era de lobisomem também. Era de lobo, na verdade. Era só um lobo aparecendo pra uma menina, uma garota. E aquilo me deu um estalo. Falou, claro, cara, eu adoro escrever. Por que que eu parei, né? E daí eu, paralelamente, baixei o Galateia.
mas eu continuei. E o fato de que as histórias eram gostosíssimas de escrever, são gostosíssimas de escrever. Eu adoro poder criar um enredo e criar os personagens e sentir a história me levando talvez para um lugar que eu jamais imaginava que iria escrever. Eu falo que as minhas histórias, elas se conduzem sozinhas às vezes, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou tendo pensamentos diferentes e ideias diferentes para onde ela pode ir. E sempre que eu inicio o livro, eu nunca sei onde ele vai terminar. E eu fui publicando, e publicando, e publicando, e publicando. Eu não sei ao certo, até vou olhar no meu celular quantas histórias eu já tenho. Mas eu acho que são mais de 10. Voltei. A bateria acabou descarregando. E eu tô terminando o vídeo à tarde, igual eu falei que eu não era tão afim. Aconteceu, mas tá tudo certo. Estou aqui pra terminar o vídeo. Vocês percebem que o meu gloss saiu. Eu acabei não reaplicando, mas é tudo bem também. Eu não lembro ao certo em que ponto eu parei, mas eu estava contando do meu livro. E meus primeiros livros no Inkitt não tiveram muito sucesso, mas eu continuei escrevendo e continuei postando. E eu fui tendo feedbacks e eu fui continuando postando. E no começo eu escrevia tipo boa parte do livro, postava e depois continuava a escrever. E depois eu descobri que entender um feedback pra ver o caminho que ele pode seguir é legal também. Porque às vezes você escreve um personagem e tem uma visão dele, mas as pessoas lendo a história têm outra visão. E isso ajuda a você construir melhor o personagem do jeito que você quer levar a história. E eu fui continuando a postar, e teve uma das histórias que eu não lembro exatamente a ordem. Não lembro se ela foi a quarta ou quinta história que eu postei. Mas, deixa eu pensar. Foi Alcateia, Sangue, Amor e Lágrimas, O Retorno do Alfa. Foi as 3 primeiras que eu postei. Eu acho que logo em seguida veio a Renegada e o Alfa. Foi a quarta história. Eu postei e o pessoal começou a gostar muito. E eu descobri que se você postar todos os dias, ajuda a ter um engajamento bom. E assim eu fiz. E ele não só teve uma repercussão boa enquanto eu estava escrevendo, mas principalmente depois que eu terminei. Eu acho que eu terminei esse livro em talvez maio do ano passado. E desde então ele vem crescendo até que a gente atingiu a marca de 98 mil leituras. Vocês têm noção disso? São quase 100 mil pessoas lendo o livro. E daí, no final do ano passado, eu recebi a tão sonhada e-mail do Galateia, dizendo que identificou na Renegada e o Alfa uma grande possibilidade de ser um best-seller do Galateia. E dia 13 de dezembro eu assinei contrato para publicação. E no dia 18 de fevereiro vai ser o lançamento. Ele vai ser lançado primeiramente em inglês e posteriormente ele vai ser traduzido para outras línguas. O Galateia, ele é um aplicativo e você tem alguns livros gratuitos e tem alguns livros que você tem uns pontos assim que se você assistir uns vídeos ou indicar para amigo ou fazer uma resenha, você vai ganhando pontos. Tem como comprar esses pontos também. E você pode ler vários livros, assim, são milhares de livros, é bem legal. E a Renegada e o Alfa estará disponível a partir do dia 18 de fevereiro. Vocês devem estar vendo esse vídeo depois desse dia, então você pode ir lá conferir. Tem o meu código de autora. Eu vou deixar o link do aplicativo e do código de desconto para quem tiver interesse. E não deixem de conferir. Tem o meu Instagram de autora também, que eu posto tudo em inglês, porque o livro é publicado em inglês.
eu escrevi e parei, escrevi e parei, escrevi e parei, até ter essa oportunidade agora de publicar no Inc, de publicar no Galateia. E se vocês quiserem, eu posso ler o primeiro capítulo